Chegamos para a última edição do ano do Votuila, programa do Tribunal de Contas na grelha de programação da TPA desde abril deste ano. Nesta edição, vamos recapitular algumas das principais matérias abordadas ao longo de 2021. Tutuli okukapako esilivilolikwete olombongo vyowi. Tutuli lokukapako esilivilokwenda utuwa ukwete asilia vowingi. Tutuli lokulekisa uchili pokuyevalisa evi vyalingiwa lolombongo. Ombonge yatendelo uvyali wongola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade na prestação de contas. Tribunal de Contas, República de Angola. Na primeira edição, falamos do que persegue a liderança do Tribunal de Contas ao criar o programa Votuila, a melhoria da prestação de contas das entidades fiscalizadas e a promoção da transparência na gestão do dinheiro público são dois dos principais objetivos. Ajudar o telespectador a perceber alguns conceitos básicos sobre a estrutura e funcionamento do tribunal que fiscaliza o dinheiro do Estado foi o objetivo das primeiras edições do Votuila. Votuila. O programa Votuila tem objetivos bem definidos pela liderança do Tribunal de Contas. As matérias abordadas no programa foram aprovadas pelo plenário deste tribunal. Mas antes de tudo, sabe o que quer dizer Votuila? A veneranda juíza conselheira presidente, doutora Isalgina Gamboa, diz-nos o que é. Votuila é uma expressão em língua nacional quimbundo que significa devolver ou repor. Utilizamos este termo para, de acordo com o contexto atual, podermos enquadrar os objetivos de um programa que se pretende inovador e que visa dar a conhecer ao público-alvo, não é, quais são as atividades que o Tribunal de Contas está a desenvolver no sentido de se repor à legalidade na prestação de contas, à melhor gestão do erário público e outras atividades que o Tribunal de Contas desenvolve no exercício do mandato que lhe foi conferido por lei. Com o programa Votuila, o Tribunal quer chegar ao maior número de cidadãos de maneira simples e perceptível e desta forma aumentar o conhecimento dos contribuintes sobre a fiscalização do dinheiro público. Entre os tribunais superiores, o Tribunal de Contas tem uma função muito específica, como diz a veneranda juíza vice-presidente Domingas Garcia. O Tribunal de Contas é um órgão supremo de controle e fiscalização da legalidade e regularidade das receitas e despesas públicas e de julgamento das contas que a lei lhe sujeita à sua jurisdição. O Tribunal de Contas é composto por 3 órgãos principais. O plenário, que é o órgão máximo, depois as câmaras, a primeira e a segunda, e cada uma com a sua atividade. A primeira é da fiscalização preventiva e concomitante, a segunda é da fiscalização sucessiva e concomitante. Quer dizer que as duas fizemos fiscalização concomitante. O plenário do Tribunal de Contas só pode funcionar em sessão com pelo menos 5 dos seus juízes em efetivo serviço e desde que entre eles se inclua o seu presidente ou, por delegação, o vice-presidente. Votuila. O Votuila tem uma rubrica que denominamos Vez e Voz do Cidadão. A nossa reportagem vai à rua e faz perguntas aos cidadãos sobre matérias que constitucionalmente o Tribunal trata. O que é o erário? Foi a primeira pergunta desta rubrica. Votuila. O erário público é tudo aquilo proveniente do Estado. Posso dar um exemplo, como um hospital público,
ou uma escola pública, as estradas, né? Eu entendo mais ou menos isso. Votuila. Erário significa aerarium, que vem do latim. Portanto, na Roma Antiga significava as finanças do Estado, não é? Reserva de moeda, o Tesouro Nacional. Portanto, nós podemos definir o erário como sendo o conjunto de bens, que são os recursos financeiros, o Tesouro Nacional, que está à disposição de um Estado, ou seja, é o dinheiro, são os recursos financeiros para administrar um país. Votuila. O Tribunal de Contas faz a fiscalização em 3 diferentes modalidades, a saber, a fiscalização preventiva, a fiscalização concomitante e a sucessiva. A fiscalização ao Orçamento Geral do Estado passa por esta instituição e o Votuila falou ao longo do ano destas importantes fases. Votuila. A fiscalização preventiva é a primeira fase do controlo do dinheiro público. É nesta modalidade que se verifica se os contratos submetidos ao Tribunal estão de acordo com as leis vigentes e têm cobertura orçamental. Nos termos da lei do processo do Tribunal de Contas e no âmbito da fiscalização preventiva, um dos objetivos é verificar se existe cabimentação financeira necessária e suficiente para suportar a despesa. E como é que as entidades solicitantes de visto comprovam isso ao Tribunal? É através da remessa ao Tribunal da nota de cabimentação, ou então, tratando-se, por exemplo, de uma empresa, ou um instituto público, ou qualquer entidade que tenha recursos próprios, o Tribunal aceita, solicita que remetam o extrato bancário ou demonstrativo de resultados financeiros do último exercício. A segunda Câmara deste Tribunal Superior faz a fiscalização da execução do orçamento cabimentado a um determinado organismo. A análise administrativa do processo começa a partir do momento em que as entidades remetem ao Tribunal o relatório de prestação de contas. Mas o que é um relatório de prestação de contas? O juiz conselheiro jubilado Gilberto Magalhães dá-nos a resposta. É toda uma informação contabilística do modo como essas unidades geriram os recursos que foram disponibilizados pelo Orçamento Geral do Estado ou também os recursos próprios que obtiveram a partir daquilo que é a sua atividade. Nós temos a nível da administração, não é? Fundamentalmente mais no quadro da administração indireta, instituições que geram recursos, geram receitas. E o Tribunal precisa de saber como é que essas receitas foram geridas. A Constituição da República de Angola, a Lei 13/10 de 9 de julho, Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas, e a Lei 19/19 de 14 de agosto são os limites da atuação do órgão supremo de fiscalização das finanças públicas. São estes instrumentos jurídicos que definem as entidades que devem prestar contas ao Tribunal. Votuila. O glossário de contas é já a seguir, com expressões frequentemente usadas pelos técnicos que trabalham nos processos que dão entrada neste Tribunal Superior. Votuila. Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas. A Lei 13/10 de 9 de julho é a Lei Orgânica e do Processo do Tribunal de Contas aprovada pela Assembleia Nacional. Com a entrada em vigor da Constituição da República de Angola, houve necessidade de conformar a legislação que disciplina a organização e o funcionamento do Tribunal de Contas, com vista a conferir maior eficiência e rigor na fiscalização da legalidade das finanças públicas e julgamentos das contas do Estado e aglutinar, num único diploma legal, os regimes substantivo e adjetivo da disciplina jurídica do Tribunal de Contas. Votuila. O Tribunal de Contas é uma instituição do Poder Judicial que tem as portas abertas aos cidadãos e procura informar a natureza e a importância do seu trabalho. A primeira edição do Contas em Análise, evento dirigido a jornalistas, realizada em setembro, teve este propósito:
Com esta ação, o Tribunal quer posicionar-se como principal fonte de informação quando se fala em fiscalização das contas públicas. O Tribunal tem um plano estratégico para o triênio 2020-2023 e fez o balanço da implementação deste no segundo encontro metodológico que decorreu em julho deste ano. Votuila. O plano estratégico para o triênio 2020-2023 contém as principais linhas da atuação deste pilar do Poder Judicial, que é o Tribunal de Contas. Razão mais do que suficiente para fazer o balanço da execução do plano, que tem sofrido ajustamentos, sem nunca perder o foco na nobre missão de fiscalizar a gestão do dinheiro público. O combate à corrupção deve ser visto como uma estratégia global e o Tribunal de Contas, diz a veneranda juíza-presidente, é peça importante nesta engrenagem, mas tem de executar as suas decisões para que fique claro que o dinheiro público é sagrado e o desvio deste tem consequências. O combate à corrupção é parte fundamental da estratégia do Executivo e este Tribunal tem a ingente obrigação de estar preparado para assumir as suas responsabilidades enquanto órgão de fiscalização externa, o que implica maior clareza da lei, além de outros meios de combate a este flagelo, para que a nossa ação não seja um mero exercício administrativo e que as decisões do Tribunal de Contas, sobretudo os seus acordos condenatórios, passem a ser de cumprimento obrigatório para todos os cidadãos e outras pessoas jurídicas, como dispõe a Constituição da República de Angola. O juiz conselheiro Rigoberto Cambovo fez a apresentação da nova proposta de lei orgânica e do processo do Tribunal de Contas. O juiz Cambovo é o representante do Tribunal de Contas na Comissão da Reforma da Justiça e do Direito e fez o resumo das principais alterações à lei orgânica. A estrutura orgânica foi atualizada e cria novos serviços, como eu disse, tanto novas unidades orgânicas indispensáveis ao melhor desempenho da função do Tribunal. A proposta da lei cria órgãos de apoio instrumental, aqueles que eu já disse, e órgãos executivos. Aqui posso lembrar que estão no artigo 60, proposta, portanto, que são os órgãos de apoio instrumental. Entre as recomendações do segundo encontro metodológico, destaca-se a redefinição das prioridades e revisão estratégica do controlo sucessivo das prestações de contas, a atualização das metas e indicadores em função da revisão do plano estratégico no contexto da pandemia e a renovação tecnológica digital para o desenvolvimento dos mecanismos de fiscalização preventiva, concomitante e sucessiva e do controlo interno do Tribunal de Contas. As fases de elaboração do parecer à Conta Geral do Estado foi o tema da primeira edição do Contas em Análise. Jornalistas de vários órgãos de comunicação social, entre nacionais e estrangeiros com correspondentes em Angola, ouviram o Dr. Ernesto Umbasso, chefe da terceira divisão do Tribunal de Contas, a explicar a estrutura do documento que é entregue à Assembleia Nacional. Embora se analisa toda a receita e toda a despesa, há que também se definir qual é a receita ou a despesa que o Tribunal naquele exercício dará maior atenção. Recebemos a Conta Geral do Estado, que o titular do Poder Executivo entrega à Assembleia Nacional e, por sua vez, a Assembleia Nacional faz chegar a Conta Geral do Estado ao Tribunal de Contas. O parecer à Conta Geral do Estado é solicitado pela Assembleia Nacional ao Tribunal de Contas, enquanto órgão de controlo externo das finanças públicas faz recomendações para a melhoria da gestão do dinheiro público. Os jornalistas passaram a conhecer um pouco mais sobre a elaboração deste importante documento para a gestão financeira do Estado. Foi um exercício que o Tribunal de Contas aqui fez hoje e que creio que todos os jornalistas presentes saíram daqui com a percepção de como tem sido feito, tanto como tem sido elaborado o parecer do Tribunal de Contas em relação à Conta Geral do Estado. O Tribunal de Contas pode desempenhar o seu trabalho de forma eficaz
mas depois o público não tem a informação de como é que tem feito o trabalho. Portanto, quando não há informação, fica-se com a ideia de que o tribunal nada faz, e quando às vezes é o contrário. Lisboa acolheu o 5º Fórum das Instituições Superiores de Controlo com funções jurisdicionais. Tribunais de contas de 25 países abordaram temas como o valor e o benefício das instituições superiores de controlo para a sociedade e o cidadão, bem como as boas práticas no combate contra a corrupção a nível transnacional. O Tribunal de Contas de Angola fez-se representar ao mais alto nível com uma delegação liderada pela juíza-presidente, doutora Isalgina Gamboa. Carlos Gonzalez, controlador-geral de Auditoria do Equador e co-presidente deste fórum da Intosai, diz que só com a cooperação e o fortalecimento dos tribunais de contas é que o combate à corrupção pode ter eficácia. Para que tales resultados sean factibles, las entidades fiscalizadoras superiores deben seguir los principios fundamentales descritos en las normas Intosai P50, que menciona un control de calidad adecuado, la ejecución de procesos jurisdiccionales en un plazo razonable y, finalmente, encontrar un balance entre la comunicación de resultados al público y guardar aspectos confidenciales según el marco de normativa de cada uno de nuestros países. Ainda em Lisboa, decorreu a 11ª Assembleia Geral da Organização das Instituições Superiores de Controlo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, OISC-CPLP. Angola apresentou a proposta da política de comunicação para a organização, com 11 diretrizes definidas sobre processos e execução das ações de comunicação. Em termos gerais, qual é a finalidade de uma política de comunicação? Ela permite orientar, normalizar e dinamizar o alinhamento das ações de comunicação com a missão, com a visão e os valores da CPLP. São essas premissas estratégicas que conduzem a vida da organização. É interessante que a missão e a visão da organização estão muito bem concebidas e que elas também estão alinhadas. A reunião da OISC-CPLP foi dos principais eventos do último trimestre de 2021. Votuila. Continuamos a levar assim o Votuila, programa do Tribunal de Contas. Sabia que há diferença entre o Tribunal de Contas enquanto órgão de auditoria externa e os órgãos de auditoria interna? Se não sabia, fique a saber. Votuila. Nos termos do artigo 63 da Lei 15/10, a Lei Quadro do Orçamento Geral do Estado, dispõe que, a nível da gestão financeira, patrimonial e operacional do Estado, existem 2 órgãos de fiscalização, do ponto de vista fiscalização externa e fiscalização interna. Ora, na fiscalização externa encontramos o Tribunal de Contas e a Assembleia Nacional. E na fiscalização interna encontramos os órgãos auxiliares da Presidência da República. Numa diferença prismar ou uma diferença basilar é que os órgãos de fiscalização interna não têm a fase jurisdicional, ou seja, não têm o poder de julgar. E os órgãos de fiscalização externa têm o poder jurisdicional, ou seja, têm o poder de julgamento. Os órgãos de fiscalização interna, mormente os órgãos auxiliares da Presidência da República, no exercício das suas funções, expurgam as matérias de direitos e de facto e submetem aos órgãos decisórios ou aos órgãos jurisdicionais. Por um lado, podem submeter à Presidência da República as matérias de direito e de facto, por sua vez, esse pode fazer um julgamento na veste política. Votuila. Chegamos ao fim desta edição. Desejamos-lhe um Feliz Natal em companhia da sua família e um ano novo cheio de prosperidade. Até para o ano.